Espero que vocês não liguem que eu estou sentada aqui no chão, mas é onde a luz ficou melhor. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Andresa e no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês um pouco como que foi o passo a passo do meu programa de au pair e por que que eu escolhi essa opção. Pra você que acabou de chegar e você não sabe o que é o programa de au pair, foi a opção de intercâmbio que eu vim para os Estados Unidos, o link tá aqui na descrição. Então vamos lá. Pra começar, quando eu estava na faculdade, eu fui formada em linguagem de comunicação na Federal do Paraná. Lá eu recebi uma bolsa de estudo pra estudar na Argentina, que eu sou muito grata, e eu estudei, por 6 meses na Argentina e eu aprendi o espanhol. Só que quando eu terminei a minha faculdade e eu estava procurando por emprego, eu percebi que, as empresas ficavam... Ah, legal, você tem o espanhol. Mas você fala inglês? E o meu nível de inglês era, menos que o verbo to be. Pra quem não sabe, o verbo to be é o verbo ser, estar, é uma das primeiras coisas que a gente aprende na língua inglesa e eu nem lembrava disso sequer. Eu falei, caramba, eu não tenho inglês. E depois que eu fui pra Argentina e eu percebi o quão rápido você aprende um idioma quando você está no país, eu achei que seria muito interessante eu procurar um intercâmbio pra fazer pra aprender o inglês de uma forma mais rápida. Eu lembro que minha prima tinha feito esse programa de au pair e eu lembro a filha da colega da minha mãe, ela tinha feito também esse programa. Minha mãe foi e perguntou pra colega dela... Você, sua filha, não sei o quê. Aí a colega dela falou assim... Não, ela tá nos Estados Unidos, ela foi pro programa de au pair. E foi aí que minha mãe veio e falou Assim, não, Andresa, tem esse programa, acho que seria muito bom pra você, não sei o que, blá blá blá. Foi assim que eu descobri sobre o programa, comecei a ir atrás, né? Eu procurei a agência em Curitiba, a Experimento, e ali eu descobri o que eu precisava fazer, o que precisava pra aplicar pro programa de intercâmbio. Foi quando eu descobri que você tem que fazer um teste psicológico, você tem que fazer um teste de inglês, você vai ter um teste ali de conversação sobre por que você quer fazer o programa de intercâmbio. Então eu falei assim, caramba, tá, eu não tenho inglês, eu vou ter que me preparar, descobrir os valores e falei, beleza, vou me preparar pra isso, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia por aí 6 meses. Eu achava que 6 meses daria. Só que a caradinha que eu não falava inglês, então eu não esperava que seria tão difícil passar na prova de inglês assim. Eu voltei pra casa dos meus pais, eu comecei a trabalhar pra eles, juntei o meu dinheiro que eu precisava pro programa de intercâmbio e fui fazendo aula de inglês particular mesmo. Como meu inglês era muito básico, só as aulas de inglês 2 vezes na semana não era suficiente. Eu tive que fazer um esforço a mais. Eu tive a ideia não, eu comecei a procurar dicas na internet de como aprender inglês mais rápido, tava assistindo vídeo o tempo inteiro, vídeos de conversação, mesmo que fosse básico, mas, por exemplo, se eu tava lá trabalhando, eu ficava ouvindo ali a conversação o tempo inteiro, eu etiquetei minha casa inteira, era a cadeira, era o micro-ondas, geladeira, tava tudo com etiqueta, que eu colocava o nome em inglês e embaixo eu coloquei como se falava, né, como que era a pronúncia da palavra em inglês. Me ajudou muito. E aí eu lembro que eu fui aplicar finalmente pro programa de intercâmbio, eu fui lá pra agência de novo, fui fazer o teste. Eu fiz primeiro o teste psicológico, aí eu fiz o teste com a menina da agência, perguntando ali as coisas básicas que eu sabia, o que eu queria fazer com as crianças, por que eu queria fazer o programa de intercâmbio, porque eles querem que você tenha realmente interesse de cuidar das crianças, porque o foco desse programa ele é bem focado assim em cuidar de crianças, em estar com as crianças 24 horas. Então eles querem saber se você realmente gosta, se você realmente tem o psicológico ali pra estar cuidando de crianças, porque não é família, né, que são crianças dos outros, então eles têm uma responsabilidade grande de selecionar as pessoas que podem aplicar pra esse programa. Eu passei no teste da conversação ali só com ela, fiquei muito nervosa, mas mesmo assim ela percebeu que eu tava muito nervosa, mas eu passei. Passei no teste psicológico, mas eu reprovei no ITEP. Que eles deixaram lá o inglês bem básico, que eu tava com o inglês muito básico. Aí eu falei assim, caramba, e agora? O que eu faço? Ela falou assim, Andresa, você não pode fazer o ITEP de novo, mas a gente vai mandar o seu resultado pra agência, né, pra matriz, que a agência matriz da Au Pair na América é em Londres, então eles iam me ligar, não falavam o horário, não falavam o dia, não falavam nada, só falavam assim, ó, você vai receber uma ligação da agência qualquer dia aí, e eles vão fazer a entrevista com você em inglês, e se você passar, você tá apta a ir pra aplicar pro programa, né? Só que eu estava ali, treinando, estudando,
sabe? E passou um mês, passou 2 meses e nada deles me ligarem. Eu falei assim, caramba, ninguém vai me ligar. E eu já tava me desanimando pra fazer esse processo, né, de aplicar pra esse intercâmbio. Passou um dia, eu tava trabalhando na empresa dos meus pais e a loja que eles têm é de esquina, então é muito barulhento ali, né? Era uma esquina de avenida principal ali da cidade deles. E eu recebi a ligação. E eu tava com meu celular, tava sem fone, nem nada, eu já tava super nervosa, porque eles ligam ainda desconhecido. Aí eu atendi a ligação, fui pra um escritório, assim, na parte de cima ali que meus pais tinham na loja, e fui atender a ligação. Era a hora da saída das crianças, que é bem de frente com uma escola, então começou a encher um monte de criança na loja. E aquela barulheira de crianças, de pessoas na loja, eu tentando escutar lá no escritório, e era tudo muito próximo, e eu falei assim, meu Deus, tá, vamos lá, oi. Eu pesquisei o que será que eles perguntariam, né? Era mais ou menos as mesmas coisas que a mulher da agência lá, que eu fui na agência em Curitiba, ela fez a entrevista comigo, e foi mais ou menos a mesma coisa. Então eu treinei as respostas, então ficou muito robozinho. Como eu tava muito nervosa, ficou muito ali robozinho. Eu acho que eu até respondi coisa errada, sabe? Ela deve ter perguntado alguma coisa e como minha cabeça estava tão focada nas perguntas que eu tinha treinado, eu devo responder... Eu tenho certeza que eu respondi coisa errada. Nem prestei atenção. Só tava respondendo ali. Aí ela desligou e aí eu liguei pra agência, né, pra agência de Curitiba, perguntei, e aí, como foi? Ela falou assim, olha, Andresa, ela notou que você tá com o inglês um pouco melhor, mas ela notou que você tava muito nervosa e você não passou. Eles vão te dar mais um tempo aí pra você estudar e depois que você tiver um pouco melhor, eles vão te ligar de novo. Você nunca sabe quando que eles vão te ligar, você fica um pouco nervosa, porque fica naquela ansiedade. E eu tava já chorando, eu lembro que eu chorava, assim, de noite, meu pai vinha conversar comigo, falou assim, não desiste. E eu tava muito focada nisso, eu já não tava mais trabalhando com meus pais. A segunda vez que eles me ligaram, eu tava em casa, graças a Deus, porque aí não tinha barulho, não tinha nada, eu simplesmente peguei o meu fone, fui lá pro fundo da minha casa, atendi a ligação e foi muito melhor. Ela perguntou um pouco das perguntas que eles falavam, tipo, das básicas, né, que seriam por que você quer fazer o programa de intercâmbio, quais são as suas experiências com criança. Eu sei que deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Ela perguntou algumas coisas basicamente assim e foi isso. Então, depois que passou esse processo, que essa novela mexicana que eu não tava conseguindo passar na prova de inglês, finalmente eles me liberaram o meu aplicativo pra eu preencher com as minhas informações pessoais. E aí eles pedem pra você preencher alguns formulários, que seria um formulário médico, que precisa dizer lá as suas vacinas, se estão tudo em dia, se você não tem nenhuma alergia. Eles precisam mesmo da assinatura do médico naquele formulário. Eles vão precisar de uma referência do seu caráter, você vai precisar de uma pessoa que eles vão ligar, tá? Eles conferem mesmo as referências que você dá pra eles. E a pessoa vai preencher ali uma folha do seu caráter, se você é comunicativa, como que é a sua personalidade. E você vai precisar de mais 2 referências de trabalho, né? Da sua experiência com as crianças. No meu caso, eu passei com a minha professora, que era a minha professora de estágio. E ela assinou pra mim o meu formulário, ela deu a referência. E a outra pessoa foi meu irmão, porque eu cuidava do meu sobrinho, né? De finais de semana, então eu usei como referência de trabalho cuidando do meu sobrinho. Você vai precisar fazer um vídeo de apresentação para Host Family. Eu acho que o máximo são 3 minutos. E você tem que fazer a apresentação, né? Quem você é, por que você quer fazer o programa de intercâmbio, quais são os seus objetivos, quais são as suas experiências com as crianças. E você também tem que fazer uma carta de apresentação falando quais são suas experiências com as crianças. E as famílias vão ter acesso a isso, então você tem que fazer bem bonitinho, bem criativo ali, para as famílias terem acesso ao seu vídeo. Depois que você preencheu todo o seu aplicativo, que você resolveu essas coisas que a agência aprovou, falou que não tem nenhum erro, que você não precisa corrigir nada, mas você fica online. O que é quando você fica online? Começa a receber contatos com as famílias. O seu perfil tá lá pra família procurar no filtro, tipo, quero menina dessa idade, que tem irmãos que não tem, sabe? Tipo, eles têm uns filtros lá que eles conseguem colocar e selecionar os tipos de meninas que eles querem, depende do país, porque esse programa, ele é de vários países, assim, participam, então é muito legal. E algumas famílias têm preferência aí dos países, sei lá por quê. Eu lembro que quando eu fiquei online, demorou pelo menos uns 3 dias pra primeira família entrar em contato comigo. E uma coisa importante que eu deixo já bem claro pra você, tem em mente aí, né, já deixa anotadinho.
Se você entrar nesse processo de intercâmbio, se você quer realmente ser au pair, faça uma listinha do que são os seus objetivos para esse programa de intercâmbio. Por quê? Quando você está aqui, quando você já fechou o match, né, com a família, quando vocês já concordaram, não sei o que, você vem pra cá, você tá com a família, se você não der certo com a família, você pode trocar de família. Só que você só tem 2 semanas pra trocar de família. Quando você tá no Brasil, você tá procurando família, se você não deu certo, não quer, você vai entrar várias famílias no seu perfil. Faça uma listinha do que você espera pra sua família. Por exemplo, eu não queria trabalhar de final de semana, eu não queria crianças mais velhas porque eu tava insegura com o meu inglês. Eu queria que fosse perto de oceano, eu queria ter um carro pra mim, porque aqui nos Estados Unidos, tipo, nossa, a família dá um carro pra você. Não é isso, é que aqui nos Estados Unidos, a maioria das cidades, você precisa sim ter um carro pra ir pros lugares, porque é tudo muito longe. Todo mundo faz tudo de carro. As maiores cidades, por exemplo, São Francisco tem trem, e Nova York tem trem, é de boa, beleza. As grandes cidades ali, o transporte público ele compensa, você não precisa estar sempre preocupado. Mas a maioria das cidades você sim precisa de carro. Eu tava procurando família que morasse ali em Seattle, porque uma das minhas vontades era ver a aurora boreal. E eu vi que a maioria das conexões que iriam pro Alasca parava ali em Seattle. E aí o voo seria muito barato pra ir, muito, em comparação, né, às outras cidades. Então aí você faz uma lista exatamente do que você quer, do que você espera. Não tenha medo de ser exigente, porque você precisa sim ser exigente. Você tá saindo da sua zona de conforto, da sua casa, que você tem tudo ali pra vir pra cá. Então não tenha medo de ser exigente, porque vai ter sim família que vai corresponder o que você espera. Entraram em torno de umas 4 famílias no meu perfil, e eu fechei com a primeira. Eu tava com medo de fechar com a primeira, porque todo mundo fala, tenha paciência, blá blá blá. E eu fui um pouco afobada. Mas as outras famílias que estavam entrando, elas não eram compatíveis com as minhas exigências. Então eu falei assim, cara, já gostei deles, então vamos, né? Tá, ele entra em contato contigo, aí você marca uma entrevista. Vocês têm uma entrevista vídeo, né, no caso, ou pelo Skype, ou pelo WhatsApp, ou sei lá, a forma que vocês acharem pra ter a entrevista por vídeo. E vocês vão ver se você se sente confortável, se você gosta da família ou não. Enfim, depois disso, se você gostou da família, a família gostou de você e tal, você vai fechar ali o match. Você vai assinar um contrato online. A matriz de Londres, ela vai te mandar a documentação que você precisa pra tirar o visto. O visto do programa de au pair, ele é o J1. É um visto específico para au pair. Então a agência vai te mandar a documentação e você vai poder finalmente ir atrás de tirar o seu visto. Eu tirei o meu visto em julho, no finalzinho de julho, e a família ela tinha pedido pra eu embarcar em setembro. Eu quis correr um pouco com o visto, porque se caso fosse negado, eu poderia recorrer e tivesse um pouco de tempo ali pra correr atrás das minhas coisas. A família que vai decidir a data que você vai precisar embarcar pra ir, que é a data que eles vão precisar de você. Então, você vai ter esse tempo, depois que você fechou o match, tirar o visto, preparar suas coisas e embarcar. Uma coisa que eu queria contar também é que depois que eu fechei o match com essa família e já tinha passado, né, no visto, já tinha conseguido o meu visto, eu tava com muito medo de eu dar aquela insegurança, né? Era uma coisa que eu tava me preparando, fazia 1 ano já que eu tava me preparando pra tudo isso, e mesmo assim eu fiquei com muito medo de ir. Eu tive até, sabe, aqueles momentos que você tá dormindo e você acorda do nada, assim, no meio da noite, desesperada, com o coração acelerado, assim, uma falta de ar, um desespero, que, meu Deus, tá acontecendo, eu tô indo mesmo. Mas, cara, se der medo, vai com medo mesmo, que no fim dá tudo certo, não se preocupa. E se você gostou desse vídeo, já me deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal, porque assim você recebe notificações dos próximos vídeos que eu vou estar postando aqui. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Tchau!